Como está a Guiana depois do boom do petróleo? Esta é a República Cooperativa da Guiana, o único país da América do Sul que foi colônia da Inglaterra. Está localizada no extremo norte da América do Sul. Sua população é de aproximadamente 800 mil habitantes. A capital é Georgetown. Seu território possui 214.969 km². IDH de 0,611, considerado médio. Suas fronteiras são com a Venezuela a oeste, o Brasil ao sul, e o Suriname a leste, além do Oceano Atlântico ao norte. Neste vídeo vamos abordar a importância da descoberta das reservas de petróleo para o país e os perigos políticos, econômicos e sociais que o país pode se colocar na geopolítica regional e mundial, podendo vir a se tornar uma segunda Venezuela. Antes de prosseguir, peço para que assista até o final, e se você gostar, deixe a maçã do professor dando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. Em 2008 a ExxonMobil iniciou a exploração em águas da Guiana na busca de petróleo, um dos países mais pobres da América Latina com menos de 800 mil habitantes. Entretanto, a busca provou ser bem-sucedida. Em 2015 um consórcio liderado pela Exxon, que incluía a Ace e a empresa chinesa CNOOC, fez uma grande descoberta no campo Liza. A produção deverá sustentar o negócio de petróleo bruto da Exxon por décadas. Desse modo, a economia cresceu a uma taxa recorde de 62% em 2022. A mais alta do mundo. Ninguém imaginou que um dia a Guiana conseguiria tal feito, na contramão do mundo, ou um desejo correto por maior riqueza. No entanto, à medida que o mundo busca se distanciar dos combustíveis fósseis e os ativistas climáticos lutam pela transição energética, analistas estão preocupados com o histórico conturbado das operações das empresas de petróleo em países mais pobres. Desse modo, muitos se perguntam qual será o impacto da entrada massiva de dólares na Guiana. O caso da riqueza repentina da Guiana e sua súbita transformação, que até então estava esquecida, tem sido objeto de discussões em todo o mundo. O Financial Times relata que os investimentos das principais empresas petrolíferas dos Estados Unidos parecem destinados a fazer da Guiana um dos últimos petroestados a emergir na era do petróleo. Para as empresas do setor, o que está acontecendo no país é considerado como a joia da coroa da ExxonMobil. Enquanto isso, o campo Liza é considerado a maior adição às reservas globais de petróleo em várias décadas. Antes dessa descoberta, o maior campo já encontrado era o de Mangala, na Índia, com reservas estimadas em 1 bilhão de barris. Em comparação, a descoberta na Guiana é 10 vezes maior do que a de Mangala, embora analistas de Wall Street tenham classificado o investimento liderado pela Exxon como o melhor negócio petrolífero da história moderna. Outros advertem que o país corre o risco de cair na maldição dos recursos. Essa maldição ocorre quando a súbita riqueza proveniente dos recursos naturais esvazia outras indústrias nacionais, gera divisões políticas e promove a corrupção. Exemplo disso ocorre até hoje em países africanos. No caso da Guiana, o país não tem outras indústrias. Contudo, o risco de divisão política e corrupção é fato. Para efeito de comparação, o orçamento nacional era de apenas cerca de 3 a 4 bilhões de dólares. Porém, os retornos para a Guiana poderão ultrapassar os 100 bilhões de dólares ao longo das décadas de vida das suas operações com a Exxon. Ao que parece, o contrato entre as partes é por demais favorável à petrolífera. Não poderia ser diferente. Estas empresas já demonstraram não ter escrúpulos, e além disso, têm centenas de advogados especializados, enquanto os países mais pobres carecem de experiência e abrem as pernas ao sentirem a possibilidade de ganhar divisas. Alguns especialistas argumentam que o contrato de partilha de produção assinado com a Guiana em 2016 é excessivamente generoso para com a Exxon, e ainda dizem que deveria ser renegociado. É um acordo extremamente agradável. O governo da Guiana dispõe agora de dinheiro para hospitais, habitação, transportes, infraestruturas de gestão de cheias, além de um fundo soberano que deverá reforçar as finanças públicas. Entretanto, os lucros recordes gerados pela Exxon no ano passado e a compra pela Chevron da participação de 30% da ex no bloco Stabroek trouxeram um novo escrutínio dos termos do contrato. Nesse acordo,
A Guiana concordou em dividir os lucros na proporção de 50 para 50 com os desenvolvedores que desejava atrair. Mas até 3/4 das receitas vão primeiro para cobrir os custos do consórcio. Entre outras vantagens, a Guiana também concordou em pagar o rendimento das empresas e o imposto sobre as sociedades a partir da sua parte nos lucros. O contrato antecipado, unilateral e repleto de impostos pode ser um problema. A Associated Press também repercutiu as consequências do acordo. A agência diz que, para um relatório do Instituto de Economia Energética e Análise Financeira, o contrato é antecipado, unilateral e repleto de impostos, e outras lacunas que favorecem as empresas petrolíferas. Tom Sanzillo, diretor do Instituto de Economia Energética e Análise Financeira, aponta para potenciais problemas para a Guiana daqui a alguns anos, quando a produção estiver esgotada e alguém tiver de pagar para desativar a infraestrutura petrolífera. A prática da indústria normalmente envolve a criação de um fundo para custos de desmantelamento, que são retirados das receitas do petróleo ao longo da duração do contrato. Isto não faz parte do contrato da Guiana. O boom do petróleo provoca disputa por despojos. Para a Associated Press, o boom do petróleo irá gerar bilhões de dólares para a nação em grande parte empobrecida. Contudo, também é certo que desencadeará lutas acirradas sobre como a riqueza deve ser gasta e controlada num lugar onde a política está fortemente dividida em linhas étnicas. 29% da população é de ascendência africana e 40% de ascendência indiana oriental, de trabalhadores contratados trazidos para a Guiana depois que a escravidão foi abolida. A Associated Press disse ainda que os especialistas preocupam-se com o fato de a Guiana não ter a experiência e o quadro jurídico e regulamentar necessários para lidar com o influxo de riqueza. Eles alertam que isso poderia enfraquecer as instituições democráticas e conduzir o país num caminho semelhante ao da vizinha Venezuela. Um petroestado que mergulhou no caos político e econômico. A agência cita um relatório da USAID que alerta para a instabilidade política da Guiana, suscita preocupações de que o país não esteja preparado para sua riqueza recém-adquirida sem um plano para gerir as novas receitas e desembolsar equitativamente os benefícios financeiros. A Associated Press alertou, igualmente, para o fato de que mais de 40% da população vivia com menos de 5,50 dólares por dia quando a produção começou em dezembro de 2019. Prevendo-se que cerca de 380 mil barris por dia aumentem para 1,2 milhões até 2027. Os riscos de vazamentos e os problemas do clima. Antes de mais nada, como em todos os casos de exploração de petróleo da Guiana também tem riscos. Segundo informações do Guardian, em agosto de 2021, o enorme projeto da ExxonMobil enfrenta acusações de desrespeito pela segurança por parte de especialistas que afirmam que a empresa não se preparou adequadamente para um possível desastre. Os especialistas afirmam que a Exxon parece tirar partido de um governo despreparado num dos países de mais baixo rendimento da América do Sul, permitindo à empresa contornar a supervisão necessária. O projeto da Exxon enviará para a atmosfera mais de 2 bilhões de toneladas métricas de CO2, que destroem o clima. Contudo, a Exxon afirma que os seus objetivos climáticos são alguns dos mais agressivos. Vincent Adams, engenheiro petrolífero e ambiental que trabalhou durante 30 anos no Departamento de Energia dos Estados Unidos antes de regressar à sua terra natal, a Guiana, para se tornar diretor executivo da Agência de Proteção Ambiental, sugere que a Exxon está economizando para aumentar os lucros. A Exxon não respeita a saúde, a segurança e o meio ambiente das pessoas. Por outro lado, o governo da Guiana afirma que o país já alcançou emissões líquidas zero de carbono e acrescenta que reduzirá ainda mais as emissões em 70% até 2030. Já estamos onde o mundo tenta chegar até 2050, disse o vice-presidente Jagdeo a um jornal local em outubro de 2021. Ele atribuiu isto às vastas florestas da Guiana, que funcionam como sumidouros de carbono. A mesma fonte destacou uma declaração do presidente Ali e a outros líderes mundiais na COP26. Embora nos tenhamos tornado recentemente produtores de petróleo, apoiamos a remoção dos subsídios à produção de combustíveis fósseis e defendemos um forte preço global do carbono.
a produção mundial de petróleo e o Acordo de Paris. Antes de culpar a Guiana, é oportuno lembrar a conclusão do relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, NUMA, publicado em 9 de novembro. Os governos planejam produzir cerca de 110% mais combustíveis fósseis em 2030 do que seria consistente com a limitação do aquecimento a 1,5 graus Celsius, e 69% mais do que seria consistente com 2 graus Celsius. Assim, a esta altura muitos cientistas acreditam um aquecimento, sobre os níveis pré-industriais, de no mínimo 2 graus Celsius, e isto se começarmos a agir já. E, apesar dos pesares, este combate ainda não está fixado como um programa como deveria nos radares das elites mundiais. Por último, se alguém tem culpa, somos todos nós, a mídia tradicional que dá pouco espaço, políticos e legisladores, empresários, jornalistas, estudantes e assim por diante, o buraco grande demais. Entretanto, antes a questão da produção de petróleo fosse tudo. O relatório da ONU revela que, embora 17 dos 20 países apresentados tenham se comprometido a atingir emissões líquidas zero, nenhum se comprometeu a reduzir a produção de carvão, petróleo e gás, em linha com a limitação do aquecimento a 1,5 graus Celsius. Não por acaso, abrimos as portas do inferno tornou-se bordão do secretário-geral da ONU. Humanity has opened the gates of hell. Infelizmente, este personagem singular está só em seu pleito, e é o único a demonstrar saber o que vem pela frente. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar a maçã do professor, deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. Até a próxima!